Bom, como todos já têm um conhecimento prévio, essa reunião será o ruminar dos jovens que foram para o acampamento. E os irmãos que lá não estiveram vão... Tá bom. Os irmãos que lá não estiveram vão ter um gostinho daquilo que nós experimentamos lá nesses dias. Muito rico e precioso aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações. Eu estava comentando com alguns irmãos que há muito tempo eu não ia para uma conferência, para um templo assim, onde o Senhor muito ministrou ao meu coração, através do compartilhar dos irmãos, do compartilhar dos jovens. Realmente eu fui impactado e extremamente tocado pelo ministrado do Senhor ali naqueles dias. Teve um irmão que compartilhou, a gente não pode mencionar o nome, não é isso? Não pode falar quem foi, desculpe, vocês vão ficar sem saber. Esse irmão compartilhou algo muito rico, ele falando de 4 tópicos, 4 coisas que é atribuído a Deus, que Deus pode ter, que ele utilizou essa expressão, Deus pode ter e nós não podemos. Parece estranho, né? Deus pode fazer, Deus pode receber e nós não. E isso me tocou bastante. Vingança. A Deus pertence a vingança, mas nós como humanos não podemos ter esse sentimento, não podemos isso. Vingança, glória, a Deus toda a glória, mas a nós não. Juízo, julgamento, a Deus pertence o juízo, o julgamento, mas a nós não. E o outro é controle. A Deus pertence o controle de todas as coisas, mas a nós não. Com relação a nós, a Deus pertence a vingança, mas para nós, o que o Senhor quer que ministremos nos nossos corações é o perdão. Em lugar da vingança, devemos ministrar o perdão. Em lugar do juízo e do julgamento, deixa eu pescar aqui, nós devemos ministrar o amor. O sentimento de juízo, ao invés de termos, é o sentimento de amor. E glória, o que o Senhor requer de nós, não glória, mas a humildade. Ao invés de buscarmos glória, devemos ter um sentimento de humildade. E ao invés de termos o controle de todas as coisas, de querer o controle sobre as circunstâncias que vêm a nós, sobre nossas vidas, sobre todas as coisas, precisamos confiar na pessoa do Senhor. E isso ministrou muito fortemente ao meu coração e muitas outras coisas, mas eu vou permitir que os outros possam falar e que talvez falem até melhor do que eu. Amém? Então já podem começar aqui. Quem será o primeiro? Quem? Você? Vamos orar? Amém? Oremos. Pai, em Tuas mãos está todas as coisas, Senhor. Senhor, a nós o coroar da vergonha, Senhor. Mas a Ti pertence a misericórdia e a Ti pertence o perdão. Contigo, ó Deus, está o perdão para que sejas temido, Senhor. Obrigado, porque Tu és um Deus gracioso, cheio de misericórdia, rico e perdoador. Deus, continuamos na Tua dependência. Continuamos precisando de Ti. Oramos para que o Senhor seja com esse tempo aqui, com cada um dos jovens que irá ministrar. Senhor, o Senhor conhece a circunstância que cada um aqui se encontra e o Senhor pode falar conosco, conforme o Senhor quer. Por isso, queremos nos dispor nas Tuas mãos, nos dispor na Tua presença, para que o Senhor ministre aos nossos corações, conforme a Tua graça e misericórdia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou estar sentado aqui no meio, então se alguns irmãos quiserem passar alguns avisos, pode fazer chegar a mim, e os jovens já podem começar a vir. Não vamos deixar o tempo muito tempo vago aqui, porque senão no final fica muita gente e aí a gente vai ter que limitar. Então vamos aproveitar aí. Como diz a Bíblia, aproveitar as oportunidades. Paz, irmãos.
tomei coragem e vim, né? Cat. Tirar o quê? Tá bom? Tá, obrigada. Bom, eu não tenho nem palavras para agradecer a Deus por esses dias que passamos lá no acampamento. Eu só vou fazer uma coisa aqui. É que quando chega aqui dá calor, eu não sei o que acontece, mas tudo bem. Bom, eu não tenho nem palavras para agradecer ao Senhor por esses dias que passamos lá, porque foi assim, maravilhoso ao quadrado. E não tem uma palavra para definir exatamente o que aconteceu. Eu sei que muitos jovens, inclusive eu, não são os mesmos depois que saiu de lá. A gente aprendeu que em um ambiente de trevas precisamos ser luz, precisamos ser testemunhos do Senhor em tempos difíceis, mesmo que seja difícil para a gente. Na verdade, precisamos deixar que o Senhor cresça e a gente diminua para que não seja a gente vivendo, mas Cristo vivendo em nós. E quando Cristo vive em nós, todas as outras coisas se encaixam. A santidade, a renúncia, a questão de você ser humilde, de não julgar, de não querer vingar, porque não é você, mas o Espírito Santo vivendo dentro de você. E algo interessante que o tio Marcelo falou... Pode falar seu nome? Pode? Algo interessante que o Senhor usou o tio Marcelo para falar foi da igreja em Tessalônica, que era uma igreja repleta de porneia, que é todo tipo de moralidade sexual, mas que um irmão chamado Paulo, bem famosinho entre a gente, chegou lá com a luz dele, a luz do Senhor na vida dele, e fez a diferença naquele lugar. E o que o Senhor tem ministrado no meu coração é que 2018 vai ser o ano que nós, como igreja do Senhor, precisaremos fazer diferença em todos os lugares que a gente passar. Não em nós mesmos, porque nós nada somos, mas em Cristo. Então, que a gente possa renunciar à nossa carne, que a gente possa renunciar às nossas paixões, aos nossos desejos, para que Cristo tenha vida em nós. E algo que o Senhor tem ministrado muito no meu coração é que a vida é uma corrida. Parece até filosófico, mas a vida é uma corrida. E nós somos os atletas. À nossa frente está a palavra do Senhor. Atrás da gente, as nossas experiências. E lá na linha de chegada também tem o Senhor nos esperando. Nessa corrida existem os irmãos, que é a igreja. E muitas vezes, quase todas as vezes, essa corrida vai ter muitos obstáculos. E esses obstáculos vão trazer também as nossas experiências que mostram o quão fracassados nós somos. E muitas vezes nós perdemos muito tempo olhando só para nossas experiências. Mas nós precisamos fixar os olhos na palavra do Senhor, que fala muito mais sobre a gente. Se a experiência fala que nós pecamos hoje, a palavra do Senhor fala que justificados pela fé nós somos. Se a experiência fala que cair no ato de algum pecado específico, a palavra do Senhor fala que já não há condenação para nós que estamos revestidos do sangue do Senhor, né? Então, que possamos olhar para a palavra do Senhor. As nossas experiências nos ajudam a amadurecer, mas a palavra do Senhor, além de nos ajudar a amadurecer, ela nos traz vida. Porque a palavra do Senhor, o próprio Senhor é o nosso avivamento. E Ele está dentro de nós. Então, que possamos, sim, viver uma vida constante no Senhor, uma vida prazerosa no Senhor, lembrando que é importante o arrependimento, né? Porque não existe Pentecoste sem o Calvário. Então, que o próprio Senhor nos conduza ao arrependimento, que Ele nos ajude a como Noé, a como Abigail, a como Samuel, fazer a diferença aonde quer que nós estejamos. Tem uma frase de Instagram que fala assim: floresça onde Deus te plantar. E é uma frase que é válida, porque nós precisamos fazer... É bíblica? É que eu vi no Instagram. Mas, enfim, é uma frase bíblica que nós precisamos fazer valer em nossas vidas, né? Florescer onde o Senhor nos plantar, porque o Senhor Ele nos leva muito a sério, irmãos. Isso foi o que eu aprendi. O Senhor Ele leva nossas escolhas a sério, o nosso jeito a sério. Ele não é um pai distante, Ele é um pai pessoal, Ele é um pai íntimo, Ele é um pai amigo,
Ele é tudo que nós temos e eu fico emocionada a falar dele. Porque eu já estou louca para ver logo ele lá na linha de chegada. Eu sei que ele está lá nos esperando. Por mais que às vezes a gente tropece, por mais que às vezes a gente... Ai, Senhor. Por mais que a gente queira se vingar, queira julgar, queira a glória, Ele ainda assim é misericordioso. Ele ainda assim nos ama. Ele ainda assim leva a gente a sério. Então eu tenho certeza que a eternidade não vai ser chata. Eu tenho certeza que do trono ele sempre vai sair algo novo pra gente. E eu tenho certeza que, independente das nossas experiências, a resposta do Senhor para todas elas é o sangue dele. E nós precisamos nos apegar a esse intercessor, a esse pai, a esse amigo. E é isso. Já não há condenação para nós porque estamos em Cristo, né? Eu queria só ler um texto. É grandinho, mas é importante. Enfim, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. O Senhor os livrou? Proclamem em alta voz. Contem a todos que Ele os resgatou de seus inimigos. Pois Ele reuniu os que estavam exilados em muitas terras, do leste e do oeste, do norte e do sul. Eles vagavam pelo deserto, perdidos e sem lar, famintos e sedentos. Chegaram à beira da morte. Em sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de seus sofrimentos. Conduziu-os por um caminho seguro, a uma cidade onde pudessem morar. Que louvem o Senhor por seu grande amor e pela maravilha que Ele fez pela humanidade, pois Ele sacia o sedento e enche de coisas boas o faminto. Estavam sentados na escuridão e em trevas profundas, presos com a algema de ferro do sofrimento, rebelaram-se contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Por isso Ele nos sujeitou a trabalhos pesados, caíram e não houve que o ajudasse. E em sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de seu sofrimento. Tirou-os da escuridão das trevas profundas e quebrou suas algemas. Que louvem o Senhor por seu grande amor e pela maravilha que fez pela humanidade. Pois Ele quebrou as portas de bronze da prisão e partiu as trancas de ferro. Foram tolos, rebelaram-se e sofreram por causa de seus pecados. Não conseguiam nem pensar em comer, e estavam à porta da morte. Em sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de seu sofrimento. Enviou sua palavra e os curou. Eu vou ler até pra gente. Em nossa aflição, clamamos ao Senhor, e Ele nos livrou de nosso sofrimento. Ele enviou a sua palavra e nos curou, e nos resgatou da morte. Que louvemos o Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade. De fato, o Senhor é bom. E se a gente cair, Ele nos levanta. Se a gente chorar, Ele nos consola. Se a gente estiver oprimido, Ele nos liberta, porque Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de agora. Declare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Olhe para cima e atravesse o abismo. Saia do calabouço, seja um vencedor. Pois Ele é o leão da tribo de Judá. Ele já entrou na guerra para guerrear por você. Ouça as correntes caindo no chão. Nós já estamos livres até para voar. Então Jesus é maravilhoso. Ele é tremendo. Ele é o desejado das nações, o amado das nossas almas. Poderia ficar aqui o dia todo falando sobre quem Ele é. Mas é isso, que o Senhor nos conduz a viver uma vida vitoriosa nele. Porque por Ele, para Ele, por meio dEle, são todas as coisas. Amo vocês, irmãos, e Jesus ama ainda mais. Beijo. Paz, irmãos, a graça e a paz. Estou um pouquinho envergonhado aqui, porque é muita gente. É o dobro do que tinha lá no acampamento. O triplo, né, Ayla? Mas, assim, foram momentos muito ricos, né, que tivemos lá no acampamento.
muitos chegaram com o coração frio, né, desanimados, assim, até por conta da viagem também. Mas o Senhor, dia a dia, gradativamente, foi usando quem ia ministrar, foi usando quem ia receber a palavra. E acabou que, a cada dia, a unção do Senhor ficava mais forte, né? Eu não sei se os outros sentiram isso, mas eu senti também que a cada dia o Senhor falava mais aos nossos corações. Que não era algo que se mantinha igual, nem algo que se diminuía, era algo que ia aumentando todos os dias, né? O que me tocou bastante, assim, o que eu conversei com muita gente também, foi a comunhão, né, que os jovens tiveram, a união, o quanto os jovens se ficaram ali juntos, né? Pessoas que nem se conheciam, chegavam no mesmo lugar, conversavam, daqui a pouco já estavam louvando, daqui a pouco já estavam dando risada, tirando foto, né? Foi um lugar que o Senhor usou para nos unir bastante, né? Porque nós somos isso, né? O corpo de Cristo. E o corpo de Cristo tem que se manter unido. Porque, vou usar uma analogia aqui, o nosso corpo a gente não pode ficar com um braço aqui e sem o outro, ou com um olho e sem o outro. Não, tem tudo que se manter junto para funcionar junto, né? Com um único propósito. E eu usei 2 textos aqui para resumir o que foi a nossa estadia no acampamento, que está o primeiro texto está em 1 João, 1 João, versículo 12, capítulo 1, versículo 12, capítulo 2, versículo 12. Amém? Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do meu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Vamos comentar primeiro sobre esse texto aqui, que de fato nós jovens lá nós nos mantemos unidos, nós recebemos a palavra do Senhor lá e a palavra do Senhor permaneceu no nosso coração o tempo todo. Não era algo que era ministrado e ficava vazio, não. Foi algo que a gente recebia a palavra no primeiro dia, a gente comentava sobre ela no segundo dia, no terceiro, no quarto, tudo aquilo ali ia se juntando e ia frutificando. Nós também vencemos muitas batalhas lá, batalhas pessoais, batalhas coletivas. Eu lembro que o irmão Marcelo interrompeu uma pregação para orar pelas nossas vidas, porque as batalhas, quando você está num momento de intimidade com o Senhor ali, distante de tudo, Satanás ele continua usando de todas as formas para te distrair e fazer com que aquele momento de intimidade que você tem com o Senhor não se mantenha, mas ele está derrotado. O Senhor já derrotou. Outro texto aqui também está em 1 João, no 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Em 1 João capítulo 1, versículo 10 também diz: aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há
nenhum tropeço. Ou seja, o Senhor lá nos transmitiu o amor que nós temos uns pelos outros, o quanto nós podemos ser eficientes e úteis na vida do irmão, né? E o quanto nós precisamos uns dos outros para que esse corpo de Cristo permaneça unido. Porque tem muitos jovens que passam por dificuldades, mas se fecham para si e para os outros. Como a gente comentou isso lá também, né? Jovens ficam perdidos nos seus próprios problemas, escravizados nos seus próprios pecados. Mas nós precisamos continuar fazendo com que esse amor que temos uns pelos outros aumente, né? Como aquele louvor que diz: somos um, somos irmãos. Nós precisamos ser um, precisamos se unir mais, né? E são esses momentos que faz com que nós consigamos se unir com o propósito de louvar o Senhor e se unir com o propósito de um ser luz na vida do outro. Então foi uma experiência muito viva, porque o Senhor falou bastante conosco, e um dos capítulos que o Senhor mais falou comigo foi de nós sermos luz para essa sociedade que está aí fora, né? Do quanto nós aprendemos do Senhor e nós podemos usar isso para transmitir a palavra e o amor do Senhor para aqueles que não conhecem, para mudar essa geração de jovens. Porque vemos uma geração de jovens hoje que se perdem a cada vez mais, alguns por teimosia, outros por não conhecer ao Senhor, mas nós precisamos trazer trabalhadores para a seara de Deus. Precisamos trazer jovens para a presença do Senhor. Que a palavra diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Precisamos mostrar a esses jovens onde estão as forças deles, onde está a vida, transmitir a vida do Senhor, avivar o íntimo do ser, né, de cada jovem, porque tem jovem que está feliz por fora e morto por dentro. Então nós precisamos trazer vida, a vida do Senhor para esses jovens, transmitir a vida do Senhor Jesus de dentro para fora, como eu falava bastante lá, né? Porque o Senhor nos chamou para ser luz. O Senhor nos chamou, nós jovens, para mudar essa geração que está aí. Trazer aqueles que o Senhor quer trazer para o meio dele. Trazer também o filho pródigo que o Senhor quer receber de braços abertos. Então, que o Senhor nos ajude, porque foi uma comunhão assim muito rica. Amém. Gente, é muito difícil estar aqui, né? Mas a princípio eu não estava muito com aquela coisa de ir para o acampamento, mas o Senhor nos mostrou o quanto é bom estar com os irmãos, né? E o que mais me tocou no acampamento foi sobre uma pregação de uma irmã sobre o avivamento. E ela falou uma coisa que ficou muito marcada no meu coração, foi que o avivamento está em nós, e o nome dele é Cristo Jesus. E precisamos buscar esse avivamento em casa, precisamos buscar esse avivamento na escola, precisamos buscar esse avivamento com os amigos, precisamos buscar esse avivamento em todo lugar. E não há avivamento sem Calvário, irmãos. Não há avivamento sem perdão, não há avivamento sem consagração, não há avivamento sem nada disso. E outra pregação que me chamou muita atenção foi a pregação de um irmão, que ele falou de sermos mais amigos íntimos do Senhor. Precisamos contar os nossos segredos mais íntimos ao Senhor. Ele quer ser nosso amigo. Ele quer estar conosco em todo momento. Ele quer nos acolher. Ele quer estar conosco nos momentos de risada. Ele quer estar conosco nos nossos momentos tristes. E precisamos nos abrir mais para o Senhor. Precisamos nos consagrar mais ao Senhor. E eu não vou falar mais porque eu estou muito nervoso. Paz, irmãos. Mentiu.
Leva, gente. Nunca vi. Enfim, eu não fiquei até o final do acampamento, mas o senhor também teve a sua porção, né, para aqueles que ficaram só fim de semana, que ficaram um pouco. E eu ganhei bastante também dessa pregação que Neemias falou, em relação a, tipo assim, a gente está indo para acampamentos, a gente vai para conferências e é normal que a gente volte desses acampamentos mais cheios do Senhor, né? Porque é a porção que Ele tem para nós também nos acampamentos, nas conferências. Mas isso não tem que ser, não pode ser uma coisa que acontece uma vez por ano ou 2 vezes por ano. Mas como a gente tem o Senhor dentro de nós, então isso pode acontecer qualquer dia da semana, não importa a situação que a gente esteja. Na nossa comunhão com o Senhor, a gente pode chegar aqui domingo pegando fogo, como muitos irmãos falam, e estar tendo esse avivamento diariamente e semanalmente e o tempo inteiro, porque o Senhor está dentro de nós. E isso me ganhou bastante, porque também a gente vai para muitos acampamentos e geralmente volta com essa experiência do Senhor, tipo, nossa, estou cheio do Senhor, quero buscar, quero fazer isso, e muitas vezes a gente não continua, porque vai esfriando ao longo do tempo, a gente vai esquecendo ou acontece alguma coisa, e se a gente não permitir que o Senhor realmente nos toque e nos desperte para que isso seja uma coisa constante em nossas vidas, vai ser acampamento, estou cheio do Senhor. Aí passa 1 mês, 2 meses. Eu não estou falando isso para desencorajar ninguém, não. Pelo contrário, é para a gente realmente ficar nessa... Porque o Senhor nos toca nos acampamentos. Então, é para despertar mesmo o nosso espírito. Para que a gente continue isso durante todo o ano. E não só naquele período ali, perto do acampamento. Entendeu? Então, foi isso que eu ganhei do Senhor, que a gente tem essa possibilidade, entre aspas, porque Ele nos deu o seu Espírito e Ele pode nos encher a qualquer momento, basta que a gente esteja buscando, como foi citado aqui, não existe avivamento sem Pentecostes sem Calvário, então arrepender das coisas que a gente sabe que precisa ser corrigido diante do Senhor, não passar por cima de coisas que a gente precisa corrigir e buscar essa entrega ao Senhor diária e para que Ele venha nos encher realmente, independente de conferência ou seja o que for. Amém. Fez? Iago, pode vir. Quer que eu fique do seu lado? Não. Você senta. Obrigada. Então, como nossa irmã já falou aqui, não tem uma palavra que defina o que foi esse acampamento, então eu vou falar várias. O acampamento começou, estou falando do primeiro dia, que foi dedicado a orações. Para mim foi uma completa bênção, apesar de ter sido muito exaustivo, mas eu achei muito preciosos os momentos que passamos orando, intercedendo pelo acampamento, por questões pessoais e até mesmo por questões sociais. Eu tenho uma certa dificuldade para orar, assim, não sozinho, estou dizendo assim, no meio dos irmãos. Mas nessas reuniões eu não senti nenhuma dificuldade, pelo contrário, e eu fiquei muito grato pelo Senhor por aqueles momentos e por não estar com aquela dificuldade em orar. Então, em uma das reuniões eu usei o Salmo 111. Grandes são as obras do Senhor e nelas meditam todos os que as admiram. Então, o acampamento iniciou com um sentimento de confiança e gratidão ao Senhor. O sentimento de cuidado, acredito que se manteve em diversos aspectos e formas ao longo dos momentos que a gente passou lá. Nos momentos de oração, solucionando algumas dificuldades dos irmãos, e o cuidado também no sentido do corpo ser o templo do Espírito Santo. Essa palavra me manteve um tom de cuidado, alerta, mas descanso no Senhor. Porque se você cair, Ele te levanta. Espera aí, eu quero ouvir todo mundo que estava lá dizer isso. Porque se você cair, Ele... Assim que eu gosto.
Pois é. E também duas coisas preciosas que eu ouvi foi: consagra-te todo dia ao Senhor ao acordar. E nunca desistir por causa dos nossos fracassos. Isso foi como uma revelação para mim. Tomando posse disso, irmãos, entendemos que podemos completar o caminho com o Senhor seguramente, crescendo e servindo a Ele como membros do corpo de Cristo, sabendo que Ele não nos desampara, seja qual for a situação, seja a família, seja no ambiente que estamos, enfim, Ele sempre está aí para nos ajudar. O Senhor trouxe avivamentos também no sentido da fé, porque com ela nós podemos conseguir a vitória, mas também podemos obedecer em amor, com amor e por amor ao Senhor. E só com ela a gente pode agradar a Deus. Nas questões que a gente procurou solucionar e tal, o que eu notei é que havia um grande sentimento de ansiedade por parte dos irmãos, e é justamente a fé que nos ajuda, e a fé nele é que nos mantém firmes e descansados de maneira santa nele. E para isso eu queria sugerir a leitura de Mateus, que é o capítulo 6, versículos 25 ao 34. Enfim, houve grande e lindo mover do Senhor nesses dias, e ensinamentos também se manteve todo o tempo, seja nas reuniões, nas palavras, e até nas conversas mais simples, nos momentos mais breves. A gente, pelo menos eu, estava sempre aprendendo e podendo ser grato ao Senhor. Aleluia. E testemunhos lindíssimos. Aleluia. A gente pôde ouvir lá. Glória. Isso foi maravilhoso. A palavra de 2017, assim, para mim, foi edificação. E acredito que esse acampamento reflete muito sobre edificação, porque ele não começou no dia 3 de janeiro. Ele começou meses antes, quando a gente estava trabalhando e se empenhando para que aqueles momentos acontecessem, e trabalhando juntos. E então eu queria agradecer a todos, meus queridos e queridas. É voz da gente ficar ridículo no microfone, né? Que me ajudaram todo o tempo. E muito do Senhor se reflete na vida de vocês. Pensando assim, quem deixaria de testemunhar do amor de Deus? E quem deixaria de crer que entramos de um jeito e saímos de outro? Amém. Amém. Nossa, caramba. Gente, Jesus. Então, você está pedindo algo impossível, tio? Eu vou começar com a palavra que o tio Jailson deu, que foi: sendo o testemunho do Senhor em tempos difíceis. E... oh, gente, ela está me filmando. E no dia a dia, no nosso dia a dia, ser como um soldado de Cristo, mesmo no nosso dia a dia, na rotina, é saber que você não pode estar ali de qualquer jeito. Não estando, você não está a serviço de si mesmo. Então, a gente não pode viver pelo nosso mero prazer, entendeu? Precisamos estar totalmente vigilantes a todo tempo, entendendo a nossa função aqui como soldados de Cristo. E ele falou que Paulo se comportou como um soldado, um atleta e um lavrador. O soldado, ele agrada e obedece ao seu general. O atleta, ele persiste na sua disciplina. E o lavrador, ele tem um trabalho árduo. E só depois ele colhe o fruto disso. E
É bom a gente, assim, eu gosto muito da carta do livro de Romanos, porque Paulo, ao mesmo tempo que a gente vê as coisas que aconteceram, ele mostra também que ele foi falho e ele, ele mostra, eu sou um ser humano também, pecador, que preciso da graça e do sangue do Senhor, e isso me regozija muito, saber que não está longe de nós. E isso vai para o que o tio Marcelo falou. Só tem um pouquinho de paciência comigo que eu desmarquei aqui no nervoso. Peraí. O segredo de Paulo era uma vida escondida em Cristo. Qual é a vontade de Deus? A nossa santificação. Santificação, separação. Aí eu já pulo para Wesley, que foi o que ele disse, sobre sermos amigos do Senhor. Deus tem segredos? Tem segredos. Mas conosco, no nosso dia a dia mesmo, colocando nós não contamos nossos segredos para todo mundo, contamos os mais próximos de nós, e assim é o Senhor. E ele fez uma pergunta que me confrontou muito, muito. Deus confiaria os segredos dele a mim? A você? Isso, você é mais amigo de Deus ou do mundo? Para isso acontecer, você ser amigo de Deus, existe um preço que devemos pagar. Será que é importante para nós conhecer a vontade de Deus? Será que o nosso eu não vai se esvaindo? Será que queremos perder as nossas vontades, os nossos conceitos para substituir aos conceitos dele e a verdade dele? É necessário que quem se aproxima de Cristo creia e tenha fé nele. Porque o tio Marcelo falou. O Senhor, ele uniu, nós fomos unidos a Deus na sua morte. O Senhor crucificou nosso velho homem com ele. E nossa carne se tornou inoperante. Só que cabe a nós, agora, não deixar o pecado reinar sobre o nosso corpo. E o versículo que falou muito ao meu coração a todo tempo, e principalmente sobre o que o tio Marcelo falou, que foi sobre a imoralidade sexual e a amizade com Cristo de Wesley, que eu acho que, na verdade, irmãos, o Senhor foi totalmente soberano nesse acampamento, e a gente pôde ver as mensagens se interligando o tempo inteiro. E é Filipenses 3,13. Esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Amém. Pais e irmãos, eu vou ler rápido um versículo que fica em Provérbios 3:6, que diz o seguinte: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Numa noite lá no acampamento, eu também fiquei só um final de semana, os irmãos proporam que os meninos escrevessem em pedaço de papel suas dificuldades, sem colocar nome, e depois esses papéis foram sendo trocados por grupos, e esses grupos iriam propor uma solução para um problema que foi levantado. Teve um problema que, no caso, a gente se identificaria, seria o nosso problema, né? Então a gente teria que dar uma resposta para aquilo. Tinha um papel que falava sobre traumas do passado. E um irmão, ele foi muito usado assim por Deus, quando ele falou sobre a vida de José. José, ele tinha tudo para ser uma pessoa traumatizada. José foi vendido pelos irmãos. José foi seduzido pela mulher de seu patrão, mas sem culpa nenhuma ele foi jogado na prisão. Depois disso, ele foi esquecido por alguém que ele ajudou lá dentro da prisão, ficou mais um tempo. Enfim, a vida de José seria, realmente, quando você olha, você diz assim, era para esse homem estar revoltado da vida. E esse versículo de Provérbios, o Senhor falou muito ao meu coração, porque ele diz o seguinte: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então, o irmão, ele falou assim: irmãos, José, ele, apesar de talvez, naqueles momentos que ele estava passando por dificuldade, não saber o porquê que ele estava passando, ele confiou em Deus. Ele decidiu que, se ele estava passando por aquilo, o Senhor sabia o motivo e teria um fim proveitoso. O final da vida de José, eu acredito que a maioria de nós sabemos. José vira
governador do Egito, só abaixo do faraó. José livra o povo do Egito e também o de Israel de uma grande fome, que o povo ia passar durante um grande período. E o Senhor usou a vida de José de forma riquíssima, porque ele se permitiu ser quebrantado. Sabe, às vezes a gente passa por muitas situações na nossa vida que a gente não permite que o Senhor nos quebrante, ou às vezes a gente questiona o Senhor o motivo. É porque a gente não consegue ver além, a gente não consegue ver como o Senhor vê. Mas Deus não é igual aos homens. Deus é Deus e Deus é soberano. Então, assim, eu fui para o acampamento meio que sem expectativa. Vinícius queria muito ir e eu fui com ele. E quando eu cheguei lá, o Senhor, nessa noite, especificamente nesse momento, de forma tão graciosa, falou muito forte ao meu coração. Porque, de fato, Ele é soberano sobre todas as coisas. Pais e irmãos, o acampamento foi muito rico, mas eu vou falar o que eu ganhei. Teve um dia que teve, como Marta falou, que teve que escrever a dificuldade no papel, sem escrever o nome, e depois eles trocaram para explicar as dificuldades. Aí teve dificuldades mais leves e teve outras mais pesadas. Só que eu percebi que muitas daquelas dificuldades poderiam ter sido evitadas, nem citadas ali, se tivéssemos mais comunhão com os irmãos. Pois, se a gente conta nossas dificuldades para um irmão mais próximo ou um irmão que tem mais maturidade no Senhor, esse irmão vai nos ajudar, nos dar conselho, orar conosco ou nos encaminhar para um irmão que tenha mais maturidade nesse assunto. Eu entendi que é importante ter comunhão com o Senhor. E depois daquele dia que explicaram as dificuldades, como o irmão falou, teve mais união, comunhão nos quartos e etc. E, para encerrar aqui, eu entendi que a comunhão que teve, a união, não seja algo que aconteceu na conferência ou o louvor que cantamos aos domingos. Que no dia a dia sejamos um e irmãos do Senhor. Amém. Pais, irmãos, eu ganhei muita coisa nesse acampamento, mas o que eu mais ganhei foi o que o meu tio Jesus falou, que foi sobre as horas difíceis. Ele falou que nas horas difíceis devemos lutar contra essas horas difíceis, mas não com nossa própria força, mas com o Senhor nos ajudando. Ele falou também sobre a vida de Samuel, que ele tinha os filhos de Eli, eram os filhos de Belial, que Samuel, na hora difícil, ele conseguiu não cair na tentação do inimigo. Ele conseguiu não se desviar da palavra do Senhor, da comunhão que ele tinha com o Senhor. Ele também falou de Moisés, que o povo já estava blasfemando contra o Senhor, porque só havia maná para comer, mas Moisés se inclinou para o Senhor, né? E pediu carne para o Senhor, e o Senhor deu a ele. Eu ganhei muito sobre isso, porque nas escolas temos muita dificuldade com os nossos colegas, que ele faz coisas que não convém, conversa coisas que não convém, e nossa carne quer fazer aquilo também. Mas horas difíceis vão vir. Devemos estar com o Senhor. Eu queria ler Salmos 40. Aleluia. Salmos 41. Eu esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu. Quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição e um de tremedor de lama. Colocou-me aos pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão essas coisas
temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para que os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Nas horas difíceis devemos pedir ao Senhor ajuda e o Senhor inclinará os ouvidos dele para nos ouvir. Amém. A gente fica sentada e ouvindo os outros falar. Aí tá tudo de boa. E quando chega a nossa vez, parece que a gente vai desmaiar. Mas enfim. Ai, meu Deus. Enfim. Antes de ir para o acampamento, eu acho que eu era a pessoa mais animada de todo mundo. Porque eu ficava falando, ficava contando os dias. Porque eu sabia que Deus ia fazer algo lá. E Ele, mesmo assim, com todas as minhas expectativas, Ele conseguiu me surpreender. Aí, os irmãos passaram para o grupo de jovens a programação. Aí eu vi que o dia inteiro ia ser de intercessão. Eu falei, eita glória, meu Deus, é agora que vai ser mesmo. Tipo, eu fiquei muito animada, porque eu realmente amo muito orar. E eu sei que quando a gente intercede por algo, o Senhor vai fazer. Então, mas chegou lá no primeiro dia e a gente teve aquele momento de intercessão e tudo mais, o dia inteiro. Chegou, acho que foi no segundo grupo. Eu fiquei, ai meu Deus, não aguento mais. Eu falei, eu disse que queria, mas agora eu tô cansada. Tipo, ai, não tem como acabar e tal. Tipo assim, já desanimei total. E aí, foi no penúltimo horário, quem era do meu grupo sabe, chegou lá e foi o melhor momento de todos. Foi uma oração assim, super poderosa que eu falei, meu Deus, e eu não queria vir, né? Então, tipo, o que pode descrever esses dias é que foi surpreendente. O Senhor nos surpreendeu de uma forma maravilhosa. Eu não ia levantar, não ia falar nada, porque eu falei assim, Senhor, tudo que o Senhor trabalhou no meu coração foi pessoal, e eu creio que Ele trabalhou muito no coração de todos nós. Foi muito forte toda a pregação, toda a palavra. Mas, assim, o que ficou no meu coração, dentre todas essas coisas pessoais, foi a importância mesmo de a gente se reunir. Ano retrasado, ainda estou em 2017, ano retrasado, eu fui para um desses acampamentos. E foi um desses acampamentos que eu decidi me batizar. Então, os acampamentos, eles são muito importantes, porque esse acampamento, nossa, Deus, Ele nos enlaçou cada vez mais com os irmãos. Eu pude conversar com todo mundo, e teve um momento que eu agradeci muito ao Senhor. Pode parecer besteira, mas porque ano passado eu fiz uma promessa para esse ano, que eu falei, Deus, eu preciso abraçar todos os meus irmãos, só que parece impossível, que é muita gente. E chegou lá no acampamento, teve um momento que eu consegui abraçar todo mundo, né? Eu falei, ai meu Deus, não foi todo mundo ainda, mas vai chegar lá. E isso foi incrível. Eu percebi que eu amava muito meus irmãos, eu amo vocês muito. Mas só que, voltando à importância do acampamento, é que assim, eu decidi me batizar, eu me batizei em agosto de 2016, porém, eu tive muitas recaídas, muito vai e volta, e não consegui me firmar. Eu só consegui me firmar ano passado, foi dia 12 de janeiro, fez um ano, e eu falei, nossa Deus, como é importante os acampamentos, porque assim, quando a gente vai para o acampamento, é como se a gente estivesse em uma bolha. Porque é o tempo todo só com pessoas cristãs, só falar sobre Cristo. Não tem como se fosse um ambiente escolar, que está o tempo todo ali, as pessoas enchendo o seu ouvido de coisas ruins. Então, tipo, é só Deus, Deus e Deus. E foi maravilhoso por causa disso, porque eu senti muitas pessoas que antes
passava domingo e domingo, a pessoa passava do seu lado, não dava nenhum paz, irmã. E conversando e testemunhando, falando sobre sua dificuldade, se abrindo mesmo. E eu falei, meu Deus, que glorioso é isso. Tão maravilhoso ver os jovens reunidos. E mais o que o Espírito Santo falou muito no meu coração foi que muitas vezes a gente deixa... Como é que eu posso falar isso sem parecer que eu vou culpar? A gente deixa os jovens à toa. A gente não vai até ele. Eu não sei se as pessoas aqui, são muitos irmãos, conhecem meu testemunho, mas parte da minha vida de não ter se firmado na igreja foi porque eu era rejeitada. E aí, depois de eu ter superado isso com o Senhor, somente com Ele, eu prometi a Ele que eu não ia deixar que ninguém mais fosse rejeitado. Porque a dor da rejeição é indescritível, gente, você se sentir rejeitado pela sua própria família. Eu sempre ouvi meus irmãos como minha família e ter sido rejeitado por eles marcou muito a minha vida. E eu lembrei também da história de José, porque ele foi vendido pelos próprios irmãos. Então, eu meio que sei o que é. Essa dor não se compara, né? Mas, enfim. E aí, quando eu vi todos aqueles jovens ali reunidos, louvando ao Senhor, teve aquele dia que veio a palavra do avivamento, que foi aquele chororô todo, toda aquela coisa maravilhosa. Aí eu falei, Deus, isso precisa continuar. Não pode ser só um período de acampamento. Não pode ser só uma semana. Sabe, essa união que estamos aqui não pode ser somente, sabe, o acampamento, todo mundo se une, depois chega aos domingos, ninguém se vê mais, ninguém fala mais, ninguém vai um na casa do outro, ninguém pergunta como está. É como se não tivesse acontecido nada, como se fosse só unidos, mas só em acampamentos, unidos, mas só em conferência. E aí eu queria deixar essa palavra para os irmãos, deixar também essa parte do meu testemunho, para que vocês, principalmente os mais velhos, vigiem em relação a isso. Olhem para os jovens. Eles precisam de vocês. Porque quando eu precisei, eu não encontrei. Mas eu sei que agora o Senhor vai nos ajudar. E que vocês percebam os jovens que estão aí desleixados. Muitos estão aqui dentro e estão sofrendo de depressão, estão presos a um pecado antigo, ou passam por lutas em casa, passam por lutas na escola, mas estão aqui sorrindo, fingindo, e você passa por eles, só dá um paz, irmão, ou às vezes nem isso. Então, que a gente vigie e orem pelos jovens, porque eles são a nossa geração. Nós somos a geração que vai preparar a vinda do Senhor. Então, a gente precisa vigiar, não só a gente, mas também os adultos. Então, deixo essa palavra para os irmãos. E é isso. Obrigada. Tá. Flávio levantou, imaginei que já ia terminar, né? Porque eu estava esperando ver se Alan ia levantar. Vamos, Alan. Amém. Irmãos, eu quero rapidamente ler um salmo. Salmo 126. Salmo 126. Quatro. 126:4. Inclusive, aproveitando o gancho da irmã, irmãos, quantos aqui são pais que tiveram seus filhos no acampamento? Levanta a mão. Amém. Irmão, graças a Deus, porque realmente nós criamos expectativas e o Senhor, mesmo assim, nos surpreende, né? Muito. Ele nos surpreende muito.
Quando, antes mesmo desse acampamento, nós estávamos orando por ele, e pelo menos a sensação que estava no meu coração, eu cheguei a comentar com o Flávio, era que o Senhor ele fizesse algo que, de alguma forma, nos despertasse os jovens, no sentido de que eles pudessem buscar o Senhor de forma mais ativa, de forma mais viva. E a impressão que eu tive lá no decorrer dos dias é que o Senhor ele já tem feito isso. Muito antes da nossa preocupação, o Senhor ele já tem trabalhado, né, no coração de muitos e já tem produzido, né, aquilo que Ele deseja fazer. Realmente, irmãos, talvez, eu preciso até tomar cuidado ao falar isso, mas é o sentimento que está no meu coração. Talvez você não conheça o que o seu filho passa em detalhes. Talvez você não conheça o tamanho da luta que ele enfrenta. Talvez você não conheça quão grandes são as dificuldades que ele passa no seu dia a dia para poder permanecer no Senhor. E assim, às vezes quando nós sentamos e conversamos com alguns deles, e nós ouvimos às vezes algumas coisas que eles nos falam, e às vezes, irmãos, as dificuldades são maiores do que a nossa. Às vezes as situações que eles às vezes nos apresentam são às vezes maiores do que coisas que nós já passamos. E nós precisamos entender, irmãos, que o inimigo ele não brinca. Ele, muito pelo contrário, de maneira muito feroz, ele tem tentado atacar as mentes dos jovens, tem tentado ferir aquilo que o Senhor tem feito na vida deles. E cabe a nós, eu estou falando jovem, mas eu também sou jovem. Amém, né? Só o Espírito. Mas, assim, irmãos, o que eu quero dizer, na verdade, é que nós precisamos, unido a eles, perseverar em oração. A gente vive em um meio de irmãos jovens, onde muitos deles realmente têm sido aprisionados na sua mente. Alguns outros não conseguem entender a sua identidade. Outros ainda são perseguidos, né, até mesmo nas escolas. Ainda outros têm dificuldades com sua família, dificuldade em se abrir com os pais. E todos esses jovens, eles estão aqui no nosso meio. Estão louvando conosco, estão adorando o Senhor juntos. E, ao mesmo tempo, eles estão enfrentando tudo isso. Mas, graças ao Senhor, porque Vinícius até deu uma palavra lá, e ele disse o seguinte: eu falei, irmãos, às vezes nós podemos não levar a sério, mas Deus tem levado a sério. Deus tem levado a sério na vida de cada um deles, o que eles têm orado, o que eles têm pedido. Deus tem levado tudo isso a sério. E a impressão que eu tive é que não apenas Deus tem levado a sério, é que Deus também tem feito algo. E eu fiquei assim muito feliz, muito regozijado, porque nós que estamos mais próximos, nós conhecemos algumas dificuldades de alguns, e é assim muito gratificante no Senhor você ver um jovem levantar e testemunhar e falar daquilo que o Senhor tem falado no seu coração, e você percebe no falar dele que ele realmente tem desfrutado de algo, de uma experiência com Deus. E nós temos que olhar para isso e realmente louvar o Senhor, porque Deus ele tem visitado, irmão, muitos jovens. Deus tem visitado de uma maneira especial,
e tem resolvido muitos problemas na vida de muitos deles. Nós realmente temos que louvar o Senhor e perseverar, né, orando por cada um deles. E eu queria deixar uma palavra de encorajamento para nós que somos pais, né? Eu sou pai e graças a Deus o Levi, meu filho, foi batizado nesse acampamento. Ele tinha pedido há muito tempo para ser batizado e ele foi batizado lá. O Salmo 126, verso 4 diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Então, vale a pena, irmãos, perseverar. Vale a pena você dobrar seu joelho e orar pelo seu filho. Vale a pena você sentar com ele e ler a palavra. Vale a pena você sentar com ele e gastar um tempo de oração. Porque Deus realmente ele tem feito uma obra maravilhosa, né? E ficamos muito felizes por isso, né? Para concluir, teve um dia lá de testemunhos, não foi nem nada planejado, né? Simplesmente começou a acontecer depois que os jovens ministraram a palavra e houve um tempo ainda disponível e simplesmente eles foram levantando e testemunhando. E à medida que eles falavam, o Senhor ele ministrou muito ao meu coração, da seguinte forma, de que o Senhor ele tem preparado, irmãos, um exército de realmente jovens que têm tido a palavra nos seus corações, e muitos deles, né, têm observado a palavra e têm sido obedientes a ela, porque essa palavra ela tem transformado, tem mudado a vida de muitos deles. Então, louvado seja o nome do Senhor. E eu penso que é apenas a ponta desse grande iceberg. O Senhor tem muito ainda a ministrar, né, ao coração de cada um, ao ponto de chegarmos um dia onde vamos ver realmente aquilo que nosso coração almeja, né, deseja. Jovens que estão aí servindo ao Senhor, né, de forma ativa e poderosa. Amém? Louvado seja o Senhor. E, claro, né, acho que o Flávio também deve fazer, ou vai fazer. Mas agradecemos, irmãos, a todos os irmãos, sem exceção, que cooperaram, né, em todos os sentidos, principalmente de forma financeira. Nós realmente louvamos ao Senhor e não podemos deixar de reconhecer que se não fosse também a ajuda dos irmãos, não seríamos capazes, né, de estarmos ali aqueles 6 dias. Então, cada irmão que contribuiu, né, nas orações, estando lá também, muitas irmãs que estiveram lá todos os dias, assumindo café, almoço, janta, nós realmente somos gratos ao Senhor pela vida e serviço dos irmãos. Amém. Bom dia, irmãos, paz do Senhor Jesus. Estava ali sentado e o Senhor trouxe um assunto muito sério ao meu espírito. Eu já tinha considerado esse assunto antes, que o próprio Senhor tinha falado ao meu espírito faz uns 3 a 4 dias. E aí, Jaque, creio que movida pelo Senhor, foi ali. E a gente estava considerando alguns assuntos daquilo que aconteceu durante o acampamento que queremos compartilhar com os irmãos. Porque, na verdade, não é somente uma carga de oração, mas uma carga de atenção às coisas que estão acontecendo. Nós temos tido a impressão muito clara do Senhor, que a vinda do nosso Senhor é iminente. A vinda do Senhor está muito próxima. Mas o que acompanha essa vinda do Senhor é uma enxurrada de trevas que quer levar a igreja do Senhor a níveis de trevas profundos e para que os jovens e os outros irmãos se afastem. Assim como nós temos tido essa percepção do Espírito do Senhor, de que a vinda do Senhor está muito próxima, nós também temos tido a percepção do Espírito, que as trevas também estão rodeando, porque eles sabem que falta pouco tempo. Eles sabem como atacar os seus filhos, sabem como atacar o nosso coração, nossa mente, nosso espírito, nos dando sensações e sentimentos que não provêm do Espírito do Senhor e provém de outros espíritos, porque o Espírito do Senhor, ele sempre vai guiar o nosso espírito à pessoa do Senhor Jesus.
E o próprio Espírito, ele não vai falar de nada que não esteja nas Escrituras. O Espírito fala das Escrituras, e as Escrituras falam do Espírito do Senhor, e o Espírito do Senhor nos guia à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E essa é uma das digitais do ministério do Espírito Santo. Ele não fala de si mesmo, mas ele fala do Senhor Jesus. Ele fala do nosso Senhor. Então, quando nós percebemos que a vinda do Senhor é iminente, nós temos que começar a aumentar no nosso espírito certos níveis de atenção. Atenção não somente por assuntos que estão ocorrendo no mundo, que isso é sério diante do Senhor e precisamos considerar. Atenção não somente a assuntos que estão ocorrendo no mundo espiritual, de coisas que estão nos ares e estão influindo sobre a terra e querem atacar o nosso espírito, mas também precisamos estar atenção uns pelos outros. O Senhor diz que nós deveríamos estar orando uns pelos outros. Vou citar algumas coisas. A intenção não é jamais expor ninguém, até porque as cartinhas, que foram escritas foram cartinhas anônimas. Então, alguns jovens tiveram liberdade da parte do Senhor, não foram manipulados nem por nós, nem por nenhum espírito, mas tiveram liberdade de vir e conversar alguns assuntos. E para que os irmãos estejam atentos ao que tem acontecido, digo diante do Senhor, que Ele está aqui conosco. Mas esses jovens, alguns, eles relataram assuntos de espíritos de suicídio, alguns tentaram se matar. Irmãos que estão no nosso meio, tentando cortar o pulso, tomando medicamentos, tentaram pular de laje. Você tem assuntos mais elevados ainda de ataques seríssimos na mente, ataques sérios no coração desses jovens, tentando guiar eles por um caminho que o Espírito do Senhor mesmo não quer guiar, porque o Espírito nos conduz à vida, e é vida com V maiúsculo, é a pessoa de Cristo no nosso espírito. Então, que os irmãos os pais estejam atentos. Não somente o que Jesus falou é seríssimo, um espírito de oração. Precisamos aprender a estar com Cristo, a estar com Ele, assim como Ele está conosco no Espírito. Nós precisamos aprender a estar com Ele no Espírito, percebendo os seus movimentos no mundo espiritual, percebendo o que o Senhor mesmo está fazendo e como Ele tem interesse de guardar as nossas vidas no meio da comunhão, no meio dos servos do Senhor, mas em Cristo. Então, que os irmãos percebam que tem alguns assuntos muito práticos, porque eu sei que alguns irmãos aqui não assistem a alguns seriados, alguns filmes, mas esses últimos dias tem saído muitos desenhos, saído muitos seriados falando especificamente sobre o suicídio. Tem 2 desenhos, um é um desenho e o outro é um seriado. O nome do seriado ele é até em inglês, ele se chama 13 Razões Por Quê. Em inglês fica 13 Reasons Why. E esse seriado apresenta a história de uma jovem. E essa jovem não encontra um caminho para fora de tudo que estava acontecendo ao redor dele. Era depressão, era vários outros assuntos. E o final do seriado termina com o suicídio dessa jovem, e ela enviando cartas para várias pessoas, falando: você é o culpado do meu suicídio. E o final do seriado ensina claramente como se cometer um suicídio. A própria OMS, é a Organização Mundial de Saúde, ela emitiu um certificado, uma notificação, que era proibido que se falasse sobre o suicídio, em desenhos, em seriados, em filmes, não importa. Mas perceba a sutileza do inimigo do Senhor, que é o nosso inimigo, porque somos do Senhor. Somos do Senhor e de nenhum outro espírito a não ser o Espírito de Cristo, Elon Paracletos. Perceba a sutileza de conduzir os jovens, porque esse seriado não é para adultos, é um seriado propriamente para jovens. Conduzir os jovens para que, quando eles não percebessem uma saída das suas depressões, uma saída dos seus ataques mentais, uma saída para os seus próprios sentimentos, coisas que levam eles a sentimentos contrários a Cristo, qual seria a saída? Suicídio. Então, se os irmãos têm percebido sinais no seu filho, não seja
Não ignore essas coisas. Não é tempo de ignorar certos assuntos. É tempo, irmãos, fiscalize o que seu filho tem visto. Seu filho tem celular, veja no celular o que ele tem visto. Seu filho tem computador, veja lá o que está no computador. Tem programas que você pode colocar para rastrear o que o seu filho está vendo na internet. Então coloque essas coisas e esteja em atenção ao Senhor no seu espírito para ajudar o seu filho. Foi um momento de comunhão, mas até a vinda do Senhor, como o nosso irmão Marcelo compartilhou, até a vinda do nosso Senhor, haverão inúmeros ataques terríveis contra o povo de Deus, mas Cristo é o nosso escudo. O Senhor Jesus, Ele é os nossos olhos, Ele é os olhos do mundo espiritual e faz o nosso espírito perceber. E se estamos com Ele, se estamos nele, Ele mesmo vai nos mostrar as pequenas e as coisas mais altas, mais profundas, para que nós ensinemos aos nossos, perceba isso, para que nós ensinemos aos nossos filhos as armas da guerra, para que nós ensinamos aos nossos filhos as armas da luz em Cristo, porque Cristo é a luz, e Ele mesmo dá as suas instruções claras de como nós devemos vencer essas coisas. Se nossa mente tem sido atacada, um espírito diante do Senhor de resistência e rejeição, e permanecer na obra do Calvário de Cristo. Na cruz do Calvário, o Senhor esmagou a cabeça da serpente, e qualquer espírito que se levanta contra o Senhor e contra a edificação do Senhor. E as Escrituras dizem claramente que as portas do Hades não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Não porque a igreja é a verdade, mas porque ela contém a Cristo, que é a verdade, e porque Cristo está diante da sua igreja. Então, um espírito de atenção sério diante do Senhor, para os dias que estamos vivendo, perceba como tem estado o seu filho. Isso não é brincadeira, isso não é uma história de carochinha. Essas coisas estão acontecendo e você precisa estar atento, ok? Graça e paz, irmãos. Não precisa de palma, não. Toda a palma e toda a honra ao Senhor. Amém. Eu vou ser breve porque tem pessoas aqui ansiosíssimas para vir cá. Eu não queria vir não, viu, gente? Fui arrastado, mas glória a Deus. Bom, eu não queria ir para a conferência de jeito nenhum. Não queria. Fui forçado, graças a Deus. Agradeço a Deus por isso. Mas lá com os irmãos, eu prestei bastante atenção quando o tio Marcelo estava falando, e ele falou sobre a santificação, não foi? Sobre a santificação. Aí eu vim pensando, estudando e com comunhão comigo mesmo, e fui pensando nesse ano do que passou, as coisas que passaram, que realmente para todo mundo foi difícil. Mas aí eu pensei em tudo que eu sofri, em tudo que eu passei, e sobre a santificação, que Deus ele fala que aqui em Isaías 65, do 1, a partir do 1, ele fala: eu estava pronto para receber o meu povo, mas eles eu estava pronto para atender o meu povo, mas eles não pediram a minha ajuda. Eu estava pronto para ser chamado, mas eles não me procuravam. A um povo que não orou a mim, eu disse: estou aqui. E assim, durante esse ano passado que passou, eu procurei muito por estudar fora da Bíblia, fora de Deus, por mim mesmo, e dentre outras coisas que vieram acontecendo, coisas atribulantes. E isso me atingiu de uma tal maneira de eu ter o pensamento de inocentar Satanás. Lúcifer, tem um amigo meu, um colega lá da sala, que ele estava em uma situação horrível, está melhorando, graças a Deus, e ele falou para mim: e se Lúcifer for inocente?
E isso ficou na minha mente. E se? Aí, imagina, passou o ano todo eu estudando isso e fui estudando livros que são horríveis para eu, na minha idade na fé, e fui me prejudicando, porque você vai procurar entender em lugares errados e você só se aprofunda no abismo. Aí nessa conferência me veio... Foi tipo assim, isso aqui é só para mim. É só para mim, eu tinha que estar aqui. Aí eu percebi, foi um alerta mesmo, não foi, vem a mim que eu vou te salvar, não. Aí eu vi aqui em Isaías 66, do 22 em diante, o Senhor diz, assim como o meu povo, assim como o novo céu e a nova terra que eu vou cair, durarão para sempre pelo meu poder. Assim também durarão os nomes de vocês, e vocês sempre terão descendentes. E todas as festas de lua nova, em todos os sábados passarão, e todas as nações virão adorar no templo. Não, peraí que eu me perdi. Em todas as festas de lua nova, em todos os sábados passarão, e todas as nações virão me adorar no templo. Aí essa parte aqui que eu me impactei, que eu percebi o caminho que eu estava indo. Depois sairão da cidade e verão os corpos daqueles que foram mortos por terem se revoltado contra mim. Os vermes que os devoram nunca morrerão, e o fogo que os queimam nunca se apagará. Todos terão nojo deles. Eu, o Senhor, falei. Isso me chamou a atenção, me impactou, fiquei impactado. Eu cheguei a me martirizar pelo entender que eu queria ir, eu queria aprender, eu queria saber o porquê, eu queria, de uma certa forma, inocentar Satanás. E Deus, Ele tem tido misericórdia de mim. Graças a Deus, graças a Ele. E tem assim, desde o início, eu estava com isso aqui na mente. Por que isso? Mas no final eu vim entender. Aqui em Colossenses 3,16, a partir do 16 eu acho que é até o 17, que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no corações de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais, não é mundanos. Louvem a Deus com gratidão no coração, e tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam no nome do Senhor Jesus. Por meio dele, agradeça a Deus o Pai. Agradeço a Deus por ter cuidado de mim todo esse tempo, e porque eu sei também que Ele continuará cuidando de todos nós. Pais, irmãos, essa conferência para mim foi muito gratificante e eu pude entender muitas coisas do Senhor. E nesses dias teve um irmão que compartilhou sobre a nossa amizade com Deus, e eu pude entender que o nosso grande exemplo de amizade é Jesus, que deu sua vida por nós, e que a gente possa ter amizade sincera com Ele. Amém. Vamos lá. Pais, irmãos. Bom, eu não queria vir não, viu? Estou com vergonha, mas tudo bem. Bom, eu vou falar um pouco do avivamento que a irmã falou e sobre uma coisa assim que aconteceu no acampamento, no dia do acampamento, que foi os irmãos escreveram a dificuldade e tal, Marta já falou, a dificuldade, e a gente teria que solucionar essa dificuldade. E o Senhor tocou no meu coração, assim, que os irmãos têm muitas dificuldades, e a gente precisa estar orando pelos irmãos, precisa ser um com os irmãos, estar orando sempre por eles, porque o avivamento não é só, por exemplo, estar pregando
para as pessoas do mundo. Tudo bem que essa é uma parte muito importante, mas a gente precisa estar também com os irmãos, precisa estar o tempo todo com os irmãos, perguntando, chamando num canto, porque muitos irmãos têm dificuldade de se abrir e precisamos tocar nesse ponto com os irmãos. O vídeo, os jovens aqui dizem que tem um vídeo aí de 2 minutos e 42 segundos para passar por. Sou grato por tudo que tenho, tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria, todo tempo. Tenho amigos, famílias, muitos irmãos. Oh yeah. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Yeah. A dificuldade de dar os avisos é porque o coração borbulha. Estava comentando ali com o Marcelo. Falar o que vem ao coração ou não falar nada. Vale a pena porque ganhou meu coração falar dessa jovem. Ela, no falar dela, ela disse assim: irmãos, o fogo começa dentro do quarto. Acende-se um fósforo dentro do quarto. O fogo começa dentro do quarto e a fumaça vai tomar todos os ambientes. Então que a gente possa estar dentro do nosso quarto, porque o fogo começa lá dentro. Graças ao Senhor por aquilo que Ele ministrou aos nossos corações ali naqueles dias. Para começar o acampamento, irmãos, esses jovens tiveram 12 horas de oração ininterrupta no primeiro dia. De 8 da manhã às 8 da noite orando. Alguns chegavam: tio, a gente vai orar por quê agora? Tio, já não tem mais por que orar. E aí chegou um momento que a gente começou a colocar a nossa dificuldade, e aí apareceu tantas coisas que precisava orar. Há tanto, irmãos, que nós precisamos orar. Possa o Senhor nos ajudar
a gastar tempo em oração pela vida desses jovens. Alguns deles aqui, ao falarem, expressaram, né, aquilo que está no coração deles. E aquilo que nós ouvimos nesses dias lá. Eles estão precisando de oração, estão precisando de nós. Precisamos parar, não quero repreender nada, não, mas é um sentimento que vem. Nós precisamos parar de olhar para os jovens e adolescentes como jovens e adolescentes do futuro. Eles já são realidade no nosso meio. E o Senhor já pode contar com Ele, com aquilo que Ele quer fazer em nosso meio. Então temos que olhar para esses jovens desta forma. Vinícius foi lá rapidinho, deu uma palavra que eu acho que foi muito rica. A decisão que eles tomaram pelo Senhor, talvez os irmãos não levem a sério. Talvez os familiares não levem a sério, os vizinhos não levem a sério, mas o Senhor leva a sério a decisão que cada um desses jovens tomaram pelo Senhor. Nós vamos ver exemplo de muitos jovens, de pessoas, Samuel ainda criança, quando foram chamados pelo Senhor, e o Senhor levou a sério. Levi, que foi batizado no acampamento ainda pequeno, o Senhor leva a sério essa decisão que ele tomou diante do Senhor. E nós precisamos olhar para esses jovens desta forma, porque senão vai passar o tempo e nós podemos ter prejuízo. Que o Senhor nos ajude a sermos vigilantes com relação aos jovens. E o sentimento do versículo que Jailson leu, vale a pena estar semeando pela vida deles. E aqui eu quero agradecer, junto com os jovens, com os irmãos que estiveram ali, a cada irmão que se prontificaram a estar orando, que se prontificaram a estar contribuindo financeiramente com um item, aqueles que desejaram e que não puderam. Nós conhecemos o coração dos irmãos. Sinta-se agradecido por tudo aquilo que vocês semearam para que esse momento ali pudesse acontecer. Nós temos testemunho de vários deles, se você sentar aí, que a vida deles, de alguns deles, foram mudadas e transformadas a partir de alguns acampamentos desses. E então, essa semente que sai andando e semeando, chorando, né, enquanto semeia, voltará com alegria e com júbilo, colhendo os seus feixes. Então, continuemos a semear. As irmãs que serviram lá na refeição, que acordava de madrugada, dormia tarde e acordava cedo, e você não via murmuração no coração dessas irmãs, uma disposição descomunal no serviço ao Senhor. Acredito que viram alguma coisa, que estão vendo esse semear e esse investir na vida desses jovens. Continuemos a orar e nos ajudar uns aos outros em oração.